Oi, Leste, como tu tá? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou te ensinar algumas técnicas para ti que tá entrando no mundo da extensão de cílios, vai fazer um curso e a professora, a mentora, disse que tu vai aprender, por exemplo, o volume russo e o volume fio a fio. Mas olha, às vezes nem é isso, ou eu nem sei o que é isso que eu vou aprender, mas eu queria saber como é que é o brasileiro, enfim, o que é brasileiro, o que define. Eu vou te explicar tudinho. Qual a caixinha que a gente usa, para qual técnica a gente usa cada caixinha, qual marca, enfim, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então não perde. Quero fazer algo que fique bem natural e que não pareça que as clientes estão de cílios. Geralmente isso é o que mais pedem, não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu comecei, as clientes que nunca tinham feito extensão de cílios, elas queriam algo bem natural. E aí, conforme elas vão fazendo, elas querem colocar um pouquinho mais, ou mudar a técnica, enfim, isso aí é comum. Então, geralmente nos cursos aqui da cidade de Pelotas mesmo, as gurias ensinam brasileiro não, fio a fio e volume russo. Então, para identificar o volume fio a fio, é essa caixinha aqui. Eu sempre indico na Garaco, porque é uma caixinha super boa, de um valor bem acessível e que super dá pra fazer de alta qualidade. Como que a gente identifica o fio a fio, para a técnica fio a fio? É sempre essa numeração que vem aqui embaixo. Nesse caso aqui é 0,15, mas também tu pode usar quando tiver 0,20 aqui embaixo, ó, abaixo da linha. Sempre vai aparecer um número e uma letra, tá? Fica ligado nisso. Então não esquece, fio a fio a gente faz ou com 0,15 ou com 0,20, que é essa numeração aqui de baixo. Lembrando, por que a gente faz nessa numeração? Por que a gente não pode fazer com o fio 0,7, por exemplo? Porque ele é um fio mais espesso, depois vocês podem ver. A numeração, quanto mais alta a numeração for, mais grosso é o pelo. Quanto menos o número, mais fino ele é. Então pensa sempre que o teu fio natural, ele suporta um peso determinado. É a mesma coisa que tu colocar numa prateleira que suporta 40 quilos, vamos supor, colocar 200 quilos. Ela vai ceder, não tem como, tá? Então o fio, nosso fio natural é a mesma coisa, tem que ser algo que o fio suporte, ele não vai poder suportar muito peso, então tem que cuidar isso. No fio a fio, a gente coloca um fio sintético, que é um fiozinho desse aqui, uma unidadezinha, em cada fiozinho da cliente, então é fio a fio, por isso o nome. Agora eu quero que as minhas clientes tenham bastante volume, que apareça mesmo que elas estão de cílios. Quero bem pretão, bem cheião, enfim. Isso aí depois é as clientes que definem qual elas querem. Mas pra isso tu vai precisar do volume russo. Opa! Volume russo. E como a gente identifica? O volume russo a gente sempre identifica com um númerozinho aqui de baixo, que no caso é o 0,7 ou 0,5. Quando for mega volume, ou seja, mais fiozinhos no fã, 0,5. E aí, quando for menos fiozinho no fã, por exemplo, 4 a 5 fiozinhos, aí a gente faz 0,7. Mesma regrinha. Quanto mais fios tu quer colocar no fã, menos tem que ser a numeração. No caso, 0,5. Aqui, nesse caso, dá pra fazer 0,7 com 4 a 5 fios, mais ou menos. Tá? O fã a gente explica numa outra oportunidade o que é. Mas enfim, o russo é esse aqui e a gente identifica assim, da mesma forma. Gurias, na verdade não tem muita diferença, tá? É só essa numeração aqui de baixo mesmo que vai contar. Para concluir, então, fio a fio e volume russo são duas caixinhas que ambas elas são um fio só, tá? É isso aqui, ó. É só um fio mesmo. E aí, o 0,7 é um fio mais fino e o 0,15 é um fio mais grosso. Não muda nada, tá? O que muda é mais fino, volume russo, e mais grosso pelo fio a fio. Isso aí é regra, pode anotar que é regra. Agora a gente vai falar do volume brasileiro. Falando agora em volume brasileiro ou fio Y, enfim, vocês vão ouvir muito falar sobre esses termos. O volume brasileiro e o fio Y é a mesma coisa. A gente chama de Y porque ele de fato é um Y, tá? Ele é isso aqui. E aí o que acontece? A gente identifica ele assim, como um fio Yzinho. Como a gente pode fazer com dois juntinhos, assim, pra fazer um efeito mais mega brasileiro, enfim, a gente pode usar dois dele, porque ele é um fio 0,7. Geralmente a gente usa só 0,7, tá? Acredito que nem tenha 0,5. As meninas usam geralmente 0,7 pra ele, porque é um fio mais fino e aí tu pode usar dois em um só pra fazer um mega brasileiro, tá? Mas a gente identifica o brasileiro assim, como um fio Y, não tem muito segredo. E a forma de aplicar é a mesma coisa. É um fio brasileiro pra um natural.
tá? E aí, se tu quiser fazer um mega brasileiro, pode botar 2 em um fio natural, porque o fio dele é 0,7, ele é um fio mais levinho, então o fio natural vai suportar ele, tá? Agora a gente vai falar dos egípcios, ou fio tecnológicos, ou 3D, 4D, 5D, enfim. Gurias, esses 3 termos, eles são direcionados a essa caixinha mesmo. Essa aqui, no caso, é o volume 4D, tá? As caixinhas da DCMers, elas têm cores diferentes para cada numeração. Por exemplo, essa aqui, rosinha, é meio salmão, ela é o 4D. Depois eu tenho essa aqui, ó, laranja, que é a 6D. A 5 eu tô em falta aqui pra mostrar pra vocês, mas a 5D é roxo, se eu não me engano, bordô, mais ou menos. Então, assim, o que diferencia o 3D, o 4D, 5D, enfim, é a forma que ele vem no fio. Como vocês viram, o brasileiro é um Y. Depois, o fio egípcio, ou fio tecnológico, como vocês podem chamar, ele é a mesma coisa, tá? O 3D ele vem com 3, como vocês podem ver aqui. O 4D ele vem com 4, o 5D com 5. E aí o 6, ele vem 2 3D. O 6D vem 2 3D prensados um em cima do outro. Vou mostrar melhor assim. Fica assim, 3D, 3D e prensa. Aí eles ficam 2. Aí eles formam o 6D, entendeu? É mais ou menos isso. Por isso, o que forma eles é essas esferinhas que ficam pra cima. A base dele é igual. Vai ficar uma base, e aí se for 3D vai ser 3 esferinhas, 4D vão ser 4, 5D 5, e a 3, como eu disse pra vocês, 3, uma em cima da outra, tá? Esses são os fios egípcios, que a gente chama, ou tecnológicos, ou pra comprar mesmo, tu pode falar 3D, 4D, enfim, o qual tu preferir. Essa é a diferença deles. E pra comprar é a mesma função. 0,7 e essa aqui caixinha diz da lateral aqui, ó. 0,7, 0,07, na verdade, tá? E sobre a curvatura. A curvatura deles, geralmente a gente usa D, porque é um fio mais curvado do que o C, tá? Agora calma, o que é essas letras que aparecem aí embaixo? Por isso, as letras, geralmente vocês vão ver C, D ou L, tá? O L tá muito em alta agora, que é o efeito Fox, que a gente chama, que é um fio reto, assim, tá? O fio C, o do curvatura C, ele é um fio mais abertinho, como se fosse um C mais abertinho, igual a foto aqui. E ele dá esse efeito aqui no olhar. E o D é um efeito com C mais fechado. Então ele dá aquele efeito mais curvadinho, mais pretinho para extensão de cílios, tá? Essas são as básicas letras que aparecem sempre nas caixinhas. Geralmente as gurias usam sempre o D, tá? É muito difícil, a não ser que uma cliente queira muito, mas geralmente a gente usa a curvatura D. E aí pro Fox, o Fox é a mesma coisa. Tem de fio brasileiro, tem de russo, tem, enfim. A única diferença do Fox é que ele é assim. Então o fio dele é reto, tá? Ele não é curvado como o C e D. Ele é um fio L porque ele parece um L mesmo. Como vocês viram, não é um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente sai do curso é muita informação mesmo e acaba parecendo que é um dragão, assim, que tu não vai conseguir decifrar o que é o que. Mas enfim, é bem básico e eu vou deixar essa regrinha aqui pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Por isso, os volumes que existem são os mais comuns, tá? É o fio a fio, o volume russo, e aí entre esses dois tem o híbrido, tá? Que eu não falei pra vocês porque não existe uma caixinha de volume híbrido. O que acontece? Tu vai pegar um fã, tá? Lembrando que o fã é aqueles vários fiozinhos que ficam juntinhos e que formam tipo uma arvorezinha, um brócolizinho, sei lá, as gurias chamam assim. Tu vai colocar um fã em cima de um fio natural e no fiozinho do lado tu vai colocar um fiozinho de volume fio a fio, que é um fiozinho do 0,15, entendeu? E aí tu vai intercalando ele. É apenas isso, não tem mistério nenhum, tá? Então, existem então as técnicas fio a fio, russo, híbrido, que é um pouquinho dos dois, brasileiro, egípcio e o Fox. Esse é o que a gente mais usa ultimamente, a gente tem usado muito, tá, gurias? Acredito que eu tenha tirado a dúvida de vocês, tentei ser o mais específica possível, como eu já disse. E é isso, no próximo vídeo eu vou tentar trazer algo que vocês tenham dúvida também, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilha com a amiga que tá começando lash design, que tá começando no mundo das lashes. E é isso. Um beijo, obrigado por tudo.